Olá, nós vamos apresentar o seminário de Libras, composto por mim, Piedade, e dos meus colegas Ítalo e Antônio. Então, nessa primeira parte, que é a parte introdutória, eu vou falar um pouco da Libras. Então, o que significa Libras? A Libras é a língua brasileira de sinais. Mas para que serve a Libras? Vamos entender um pouco. A linguagem de sinais serve para se comunicar. O brasileiro, não só o brasileiro, mas o cidadão, ele tem esse desejo de se comunicar, essa importância do falar, do ser compreendido, do ouvir, do enxergar, então, de todos os nossos membros. E quem tem uma deficiência auditiva já tem essa dificuldade de ouvir. Então, pensando nessas pessoas, a linguagem brasileira de sinais foi desenvolvida. Mas, assim, por que a linguagem de sinais foi desenvolvida? Como eu estou falando, é uma linguagem muito importante. É uma linguagem que ajuda tanto a quem não é surdo, a quem não tem problema auditivo, quem não tem deficiência auditiva, e ajuda a quem tem, porque quem tem já tem essa dificuldade no falar, no ouvir, e se comunica através das expressões, através da linguagem de sinais, que não só é desenvolvida pelas mãos, mas nós também podemos ter expressões faciais e expressões corporais, que ajudam nessa comunicação. Então, todo brasileiro, acho que toda pessoa já ouviu falar em Libras. Mas assim, às vezes a gente pode pensar, mas eu não sei o que significa Libras. Qual a importância dela? Então, a gente ter um pouco desse entendimento nos ajuda a viver em um meio onde a gente possa inserir as pessoas e também ser inseridos. Porque a partir do momento que a gente insere alguém, a gente também é inserido, Então, a importância da linguagem de sinais. Então, como eu já estou falando, as expressões faciais e os movimentos corporais são muito importantes para a comunicação, o que torna ela uma linguagem espaço-visual. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento, que a gente compreenda um pouco disso para ajudar tanto as pessoas que têm esse problema auditivo, essa deficiência auditiva, e a gente também. Então, é possível promover acessibilidade, mais acessibilidade na comunicação para as pessoas surdas e deficientes auditivas, através da Libra, que foi uma conquista, através de muito esforço, mas ainda enfrentamos uma batalha muito grande, para a inserção, para promover, de maneira mais significativa a imersão das pessoas na sociedade. Então, vamos ter esse apreço, esse olhar, é muito importante a Libras, é importante para todos nós. Então, fica aqui o fim da minha apresentação e a continuidade com os meus demais colegas. Obrigada. Olá, meu nome é Antônio Alves Vieira, sou discente da Universidade Federal do Semiárido, a UFESA. Faço licenciatura em Matemática no Polo Caraúbas, pelo grupo NEAD. Estou aqui para falar o que é a comunidade surda. Segundo o censo do IBGE, realizado em 2010, o nosso país tem cerca de 9,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Deste total, 2 milhões têm deficiência auditiva severa, 1,7 milhões têm grande dificuldade para ouvir e 344,2 mil são surdos. E 7,5 milhões apresentam alguma dificuldade auditiva. A comunidade surda é um grupo social que compartilha uma língua comum, geralmente a língua de sinais, e experiências culturais similares à surdez. Não é apenas uma questão auditiva, mas também cultural e linguística. A comunidade surda refere-se às pessoas portadoras de deficiência auditiva. Essa comunidade também abrange os familiares dos surdos.
tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais e demais pessoas que trabalham ou socializam com pessoas surdas. Essa comunidade não é formada somente pelos surdos, como muitas pessoas pensam quando falam o nome comunidade surda. Ela é formada principalmente por professores, ouvintes e familiares do surdo. Por diante dessa comunidade, todos podem lutar pelos direitos que todo surdo tem dever de exercer. Ela é de suma importância à comunidade surda para buscar criar um ambiente onde todos os surdos eles se socializam e buscam sempre um objetivo na sua vida, porque muitos eles saem da escola sem uma base estrutural, sem saber nada ou como falar com a pessoa e não tem um caminho, um rumo certo. Aí essa comunidade veio para juntar e ajudar a incentivar os surdos a buscar sempre a educação como uma forma de inclusão e buscar sempre ser melhor do que ele é. Como é formada essa comunidade? A comunidade surda é formada principalmente por pessoas que têm deficiência auditiva, como ela realmente fala, que varia de leve a profunda e que compartilham línguas de sinais como principal meio de comunicação. A Libras ela veio para intencionar e também agregar mais ainda a língua de sinais. Através da Libras ela foi criada a comunidade surda. Além disso, inclui familiares e amigos e profissionais que interagem regularmente com indivíduos surdos, promovendo um ambiente incluso e acessível. A identidade surda é complexa e pode ser influenciada por dois fatores: culturais, educacionais e sociais. Dentro da comunidade há vários tipos de pessoas. A comunidade não é homogênea, ela é diversificada e inclui pessoas com diferentes graus e tipos de perda auditiva, identidades culturais e também linguísticos. História cultural da comunidade. Além da língua, a cultura surda possui suas próprias tradições, valores e normas sociais. Identidade surda é construída com base na interação social e no compartilhamento de experiências comuns, não apenas na ausência de audição. É importante ressaltar que a comunidade surda valoriza sua língua e cultura e luta por direitos iguais, acessibilidade e reconhecimento em uma sociedade predominante ouvinte. A cultura surda é uma expressão rica e complexa que engloba a língua, valores, tradições e costumes das comunidades surdas. Ela se manifesta de diversas formas, incluindo a arte, o teatro e a poesia em línguas de sinais, que são elementos vitais para a transmissão da identidade e história surda. Olá pessoal, me chamo Ítalo, sou discente do curso de licenciatura de matemática, faço parte do Polo Natal e dando continuidade ao que os colegas apresentaram, Piedade e Antônio, concluindo os próximos tópicos a respeito da ideia sobre a comunidade surda, eu venho trazer a respeito da trajetória dos surdos, né? Odiernamente sabemos que nós temos uma proporção que a educação de Libras ela acontece nos mais diversificados espaços. Porém, inicialmente, ela foi demarcada por preconceito e imposição da oralidade, visto que a língua brasileira de sinais ela é resultante de uma educação que, ao longo das décadas, foi traçada por preconceito e imposição da oralidade. O que é que eu quero dizer com isso? Que não era reconhecido a educação por meio da língua de sinais, né? Os sinais eles eram adotados em consonância à imposição oral. Eles eram justamente utilizados para que houvesse o entendimento da oralidade e que, acima de tudo, a oralidade prevalecesse. Então, isso desencadeou impactos educacionais na vida daqueles que integravam os espaços escolares, né? E, consequentemente, os outros ambientes que se relacionavam com o contexto educacional. Somente no Brasil, com a Lei 10.436 de 2002, é que a língua brasileira de sinais, ela oficialmente foi declarada oficial, né? Justamente na tentativa aí, agora de forma legalizada, ela podia acontecer sem necessariamente a imposição da oralidade.
Com o decreto 5.626 de 2005, a língua brasileira de sinais, ela passa também a acontecer e se tornar de forma integralizada. Então, nós temos aí marcos legais no território brasileiro que possibilitaram ocasionar e oficializar a língua brasileira de sinais, né? Nós temos aí um avanço significativo da língua brasileira de sinais, onde inicialmente ela acontecia com preconceito e imposição da oralidade, mas que atualmente, né, odiernamente, nós percebemos que essa celeuma que envolvia toda a língua brasileira de sinais, ela agora passa a ser diferente, né? Ela começa a estar nos mais diversos setores e acontecer da forma que deveria acontecer desde sempre. E aí a gente fala um pouco de cultura e identidade surda, né? E o que seria a cultura surda? A cultura surda é justamente toda a característica de possibilidades que vai possuir elementos próprios, não apenas de uma forma individualizada, mas que busca constituir e englobar grupos sociais que constituem. E quando a gente fala dos grupos sociais, aqui a língua brasileira de sinais, ela não está característica somente a um tipo de cor, a um tipo de gênero. Independentemente, ela está presente nos mais diversos grupos sociais. Uma vez que a língua brasileira de sinais, ela tende a envolver na sua linguagem justamente elementos que fazem características e associações aos mais diversos grupos sociais. Então, englobar essas possibilidades é estar presente também nos mais diversos grupos sociais. E a identidade surda, ela se constitui das comunidades surdas e ouvintes. Então, nós temos aí uma coisa distinta do que foi colocado para Libras inicialmente, né? O que era demarcado por uma imposição da oralidade, a Libras ela faz o reverso. Ela atua justamente e constitui tanto as comunidades surdas como as comunidades ouvintes, fazendo essa integração, né? E a comunidade ela pode apresentar a sua identidade como execução em um espaço onde é possível difundir a língua e seus respectivos traços culturais nos mais diversos ambientes. É tanto que em shows, em teatros, nos ambientes escolares, nos ambientes empresariais, nós percebemos a presença da Libras justamente porque ela consegue integrar e fazer a correlação dos mais diversos espaços, uma vez que é uma língua e é composta justamente de símbolos que vão transmitir uma linguagem que precisa ser compreendida por outras pessoas, né? Independentemente de serem surdos ou não. Então, com isso, temos a conclusão do nosso trabalho, onde percebemos que a comunidade surda ela perpassou por diversos acontecimentos ao longo da história, desde os momentos em que foi imposto, foi taxado por preconceito, mas que ao longo do processo em que foi conseguindo se colocar e apresentar suas possibilidades enquanto língua, ela conseguiu ocupar os mais diversos espaços e hoje tem diversos marcos legais que apoiam, que integram e que fazem com que ela funcione adequadamente nos mais diversos ambientes. É tanto que hoje nós temos os cursos de licenciaturas que formam futuros profissionais para atuarem justamente nessa perspectiva de ensino, de formação e de continuidade. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui.